Senhor presidente, deputado Nivaldo Mulim, deputado Tio Carlos, deputado Conte Bittencourt, deputado paisano aqui, prefeito de Itaboraí. Eu não vou fazer aqui um discurso de despedida, mas simplesmente dizer que eu tive a honra, o prazer de conviver com alguns parlamentares que não retornarão ao parlamento em 2019 porque fizeram outras opções nas suas vidas, ou opções políticas ou opções pessoais. O deputado Nivaldo Mulim fez opção pessoal de não ser mais candidato. E temos que, ao mesmo tempo, acatar e ficarmos penalizados, porque somente com um mandato Vossa Excelência vinha dando grande contribuição ao Parlamento Fluminense, com a sua humildade, a sua presença constante, sempre na defesa dos segmentos da população mais frágeis e, em especial, também na defesa do município de São Gonçalo e municípios lindeiros como Itaboraí. Sua presença no parlamento dignificou esses 4 anos tão duros e difíceis que nós vivemos. Muito obrigado por ter compartilhado com Vossa Excelência. Deputado Tio Carlos, a quem eu já conhecia, não como político, mas como um grande animador cultural. O conheci no período de 95 a 98, quando ainda era muito jovem, quiçá saindo da adolescência. Deputado também sempre presente, sempre preocupado com as crianças e com a juventude, sempre tentando mostrar que o caminho da droga era um caminho duro e difícil para a nossa juventude, sempre usando a palavra no expediente final, sempre também, às vezes, presidindo os trabalhos. Foi um companheiro de dia a dia e, confesso, deputado Tio Carlos, no mandato mais difícil que eu já tive, mais difícil. Então, é normal que Vossa Excelência tenha sentido muito esses 4 anos. E, mesmo assim, teve garra e determinação para sair candidato a deputado federal, não tendo êxito, porque foi uma eleição atípica, onde os candidatos de número 17 varreram talvez 30% a 40% dos votos disponíveis. Mas também foi um grande prazer tê-lo conosco. E está aqui meu amigo pessoal, deputado Conte Bittencourt, que será insubstituível na presidência da Comissão de Educação. Eu diria que as 2 comissões que mais tiveram atuação nessa casa foi a Comissão de Constituição e Justiça, pela sua importância estratégica, e a Comissão de Educação. Jamais vi uma quarta-feira que não tivesse audiência pública na Comissão de Educação. E mesmo sem ser membro, de algumas participei. E abracei algumas causas de educação,
sempre motivados pelo deputado Conte Bittencourt, como a emenda constitucional do 10º, como também a da dedicação exclusiva, como também transformar o Conselho de órgão de Estado e tantas outras. O deputado Conte Bittencourt fez uma opção de ser candidato a vice-governador e me obrigou, inclusive, para votar nele, votar no candidato que encabeçava a chapa. E jamais escondi isso, jamais escondi isso. Foi definidor do meu voto e da minha posição político-eleitoral. Então, vai fazer uma imensa falta esse parlamento. O conheci, inclusive, quando vereador em Niterói, pelo PSDB. Sei lá, eu sei que era na década de 90, 96, talvez, por aí. E o deputado Conte Bittencourt, na presidência do PPS, também deixa um legado na organização política partidária, porque o PPS não é um grande partido sob o ponto de vista da estrutura nacional, mas elegeu nada mais, nada menos que 7 prefeitos nas últimas eleições, fora o que foram eleitos nas eleições extraordinárias. E isso não acontece de graça, isso acontece em um partido que sabe se organizar, sabe se estruturar e sabe escolher os seus candidatos, inclusive também fazendo as alianças mais apropriadas. Eu e o deputado Conte Bittencourt fomos parceiros aqui na Assembleia durante muitos mandatos. Temos algumas divergências no campo da compreensão do papel empresarial e do papel do Estado. Mas sempre estivemos juntos. Sentirei muito a falta do deputado Conte Bittencourt. Mas também, sempre que for possível e tiver alguma dúvida de fundo, tenho a liberdade de telefonar para o mesmo e me aconselhar, principalmente nos temas educação e ciência e tecnologia, já que ele é o grande especialista dessa casa nesses assuntos. Então, quero deixar aqui o meu apreço, a minha amizade e minha admiração pelos mandatos do deputado Conte Bittencourt. Mas, antes de encerrar, senhor presidente, queria fazer um comentário de caráter político geral, que me assombrou. Estava eu em plenário e recebi a informação que o ministro Marco Aurélio Mello decidiu monocraticamente, através de medida liminar, que podem ser libertos todos os presos já condenados em segunda instância, sem trânsito em julgado. Então, serão soltos pedófilos, estupradores, facínoras e toda sorte de criminosos. Trazendo uma cisânia dentro do próprio Supremo Tribunal Federal, porque o Supremo Tribunal Federal também já tinha decidido que só o plenário julgaria esse tipo de questão. Inclusive, estava marcado para o mês de abril a discussão no órgão pleno dessa matéria. Trouxe a cisânia no seio do Supremo Tribunal Federal. Além do mais, deixa na mão do presidente Dias Toffoli, a partir de amanhã, quando é promulgado o recesso do Judiciário,
a decisão de, com o presidente de plantão, cassar ou não a liminar. Porque no recesso, o plantão do Supremo é cumprido pelo presidente da Casa. E essa decisão deixa em choque a sociedade brasileira. A sociedade brasileira está abismada, está pálida, porque o clima de insegurança já é imenso. Imagine como vai aumentar essa insegurança. Mas isso se deve, senhor presidente, à inversão que aconteceu no Brasil. O protagonismo de um país tem que ser assumido na política, através do político eleito pelo voto. Se o protagonismo passa a ser do judiciário, a vaidade, os excessos começam a ser cometidos, e como o político está hoje lá no final de tudo aquilo que possa simbolizar integridade, ele já não mais pode reagir, porque tantos e tantos são os casos de corrupção na política no nosso país. Aí eu me pergunto, para terminar, senhor presidente, se tem empresário corrupto, se tem político corrupto, se tem cidadão corrupto, só não tem corrupto no judiciário? Como isso é possível? Não é possível, porque em qualquer dos poderes há uma maioria do bem, uma maioria íntegra, e tem aqueles que se corrompem. E até agora, a Lava Jato, a quem eu defendo sempre aqui, não chegou ao Poder Judiciário. E aí passa a ser o Judiciário o protagonista da história do Brasil. E aí sai essa esdrúxula liminar que deixa perplexa a sociedade brasileira, ao ponto de eu ter recebido questões assim: será que ele pirou, perdeu o juízo? Será que todos estão errados e só ele está certo? Como é que ele pode ir de contra a decisão do Supremo, que tinha já feito a pauta para julgar esse tipo de feito, da prisão em segunda instância antes de trânsito julgado, no mês de abril? Está aí a questão colocada, me parece uma grande provocação, mas nós temos que resistir, preservar a nossa democracia, preservar o Estado democrático de direito e a justiça igualitária para todos. Muito obrigado, senhor presidente.